Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Antes do pecado original, a vida do homem era de perfeita harmonia. Existia harmonia no interior da pessoa humana, harmonia entre o primeiro casal e toda a criação. Esse estado de harmonia é chamado de justiça original. E toda essa harmonia da justiça original foi perdida logo após o pecado original. O pecado original é o estopim do sofrimento humano. Isso porque o pecado original fez o homem perder o seu estado de justiça original. Então toda aquela harmonia que existia graças à justiça original foi destruída. A partir deste momento, a harmonia que existia entre o homem e a criação divina não existe mais. E o homem agora se encontra em um estado de decadência. Por causa do pecado original, o homem não só perdeu o seu estado de justiça original, como também passou a viver se apoiando no próprio entendimento, que provém em grande parte de um coração corrupto e inclinado para o mal. E por conta disso, a humanidade entrou em um estado de decadência física, intelectual e espiritual. Segundo o catecismo católico, o pecado fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Lembrando que o homem não é só um animal. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o pecado fere essa imagem, fere essa natureza. Segundo a definição do catecismo, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado pode ser definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Mas ao falar que o pecado é uma transgressão, que o pecado é desobedecer a Deus, você pode pensar que obedecer aos mandamentos de Deus é uma verdadeira escravidão. Mas não. Isso é o que o inimigo quer que você pense. O pecado, como já dito, fere a natureza humana e tem o poder de te afastar de Deus e de denegrir a sua vida. Quem vê o pecado como um sinônimo de liberdade realmente vê os mandamentos como uma escravidão. Porém, quem vê o pecado como uma escravidão, vê a obediência dos mandamentos de Deus como um sinônimo de liberdade. Jesus Cristo resumiu toda a lei de Deus em apenas 2 mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito, e amar ao próximo como a ti mesmo. Pecar é não amar a Deus, não amar ao próximo e não amar a si mesmo. Essa falta de amor é o que te escraviza. Mas existe uma boa notícia. Uma vez, um rei muito sábio criou uma lei: quem roubar terá os seus olhos arrancados. Assim, durante muitos anos não houve roubo. As pessoas dormiam com as portas estrancadas, com as janelas abertas, cadeias estavam sempre vazias e a paz reinava sobre todo o reino. Mas certo dia, o capitão da guarda prendeu uma pessoa que foi pego roubando e a levou ao rei. O problema é que este ladrão era o próprio filho do rei. Como a palavra de um rei nunca poderia voltar atrás, o rei ficou arrasado e, depois de muito pensar, ele achou uma solução. Ele resolveu poupar o seu filho e, no lugar, tirar os olhos dele mesmo. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como o rei que perdeu seus olhos no lugar de seu filho, ele morreu no nosso lugar para pagar a nossa dívida com Deus e nos libertar dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. Ele morreu na cruz para que você possa ser perdoado. Você tem noção que o valor da sua vida é um Deus crucificado? Mas de nada adianta se você não se arrepender e reconhecer as suas misérias.
Infelizmente, você pode cometer o erro de achar que tudo o que você precisa é crer que Jesus morreu por você e nada mais. Sem que, na verdade, Jesus deixou bem claro que você precisa se arrepender dos seus pecados, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Só assim você será liberto das trevas que existem em você, dos pecados que te escravizam e que te destroem de pouco a pouco. Só assim você será liberto da miséria que é ser um pecador. Segundo o Concílio de Trento, a contrição é como uma dor de alma e detestação do pecado cometido, com o propósito de não pecar mais. Ou seja, um arrependimento genuíno é aquele onde haja um peso na consciência, uma detestação do pecado e a vontade de mudar, de não cair mais em tal pecado. Não confunda arrependimento genuíno com remorso. Enquanto o arrependimento é uma emoção sadia que nos ajuda a aprender com os nossos erros e crescer na fé, o remorso é uma emoção tóxica que pode nos prender em sentimentos de culpa e angústia excessiva. Então não confunda arrependimento com remorso. Além do arrependimento genuíno, também é necessário confessar os teus pecados. Pois se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A confissão nos ajuda a reconhecer os nossos pecados diante de Deus, desenvolvendo em nós a virtude da humildade. A confissão nos liberta do peso do pecado e nos permite recomeçar, e é uma forma de receber a graça de Deus. Quando confessamos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, somos purificados de nossos pecados, o que nos ajuda a viver uma vida de santidade e nos aproximar mais de Deus. Então, se confesse, peça perdão a Deus. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo, que pode ser resumida em apenas uma única frase: arrependa-se dos seus pecados e busque se reconciliar com Deus. Muito obrigado por assistir até aqui, Deus te abençoe e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe.